Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos dando início ao TanumaCast, que é o podcast que vai além do direito. E hoje eu tenho a grata satisfação de receber aqui o nosso convidado especial, o advogado Dr. Eric Caria. O Eric é advogado formado pela Universidade de São Paulo, a USP tradicional, uma universidade pública bastante reconhecida mundialmente, né? Não só no Brasil, mas no mundo todo, né? E o trabalho dele atualmente tem um foco em soluções não litigiosas, né, de conflitos. Então, ele busca solucionar questões jurídicas, conflitos jurídicos, de uma forma assim, amigável, né, através do consenso, através da mediação. E ele também tem uma abordagem humanizada, né? Então, eu tenho certeza que o Dr. Eric usa a inteligência artificial como eu uso para ganhar mais tempo, né, para termos mais tempo, para atendermos o cliente com mais tranquilidade, para praticarmos a escuta ativa, né, que é a capacidade de ouvir o cliente. Isso é muito legal, né? Isso é o que as pessoas precisam. A gente precisa sempre perceber e entender que o cliente de um escritório de advocacia, ninguém vai no escritório de advocacia, o doutor Eric vai falar sobre isso também, né, de uma forma assim abrangente, ninguém vai no escritório quando está tudo bem, né, está uma maravilha, ele vai viajar, vai para Disney, né, vai jantar no restaurante à noite, no final de semana, os jovens vão nas baladas, né? Se é que ainda usa esse termo balada. e não vai no escritório de advocacia, nem no consultório médico e nem no dentista para fazer aquela restauração com aquela maquininha barulhenta que incomoda, né? Que parece uma broca, né? Então, não. A advocacia é a mesma coisa, a pessoa tem um problema, né? Está aflito e precisa resolver aquele problema jurídico, que pode ser financeiro, pode ser uma dor, né? São as dores, que pode ser financeira, aquela dor no bolso, ele sofrer um golpe, ou ele precisa de um tratamento médico, então é um problema mais físico, urgente, lá tem uma cirurgia bariátrica, por exemplo. Ou ele também pode estar precisando de uma questão até psicológica, moral, emotiva. Por quê? Porque ele foi injuriado, foi ofendido, aí ele né, ele se sente injustiçado. Então, são dores emocionais, físicas, emocionais, principalmente quando é uma questão familiar, por exemplo, um divórcio, né? Ninguém se casa pensando em se divorciar. Casa-se pensando em constituir uma família, mas às vezes no trajeto, no transcorrer do casamento, ocorrem algumas divergências, né? Algumas incompatibilidades de gêneros que geram isso, né? Então nós vamos falar sobre tudo isso. E apresentando aqui o Dr. Eric, ele também é especialista em advocacia extrajudicial, ou seja, advocacia que não depende do judiciário. Ele tem pós-graduação em constelações familiares sistêmicas, né? Talvez muita gente não conheça, que ela é aplicável no direito, nas audiências, e também ele é especialista em direito público, processual, né? Então, ele é um advogado que conhece toda a parte, tanto a parte judicial, processual, como conhece também a parte mais assim de consenso, a parte mais amigável, né, do direito, a busca de soluções concretas amigáveis. E é isso, né? Então eu começo pedindo para o nosso amigo aqui, Eric, se apresentar. E também na sequência eu faço uma pergunta bem assim, bastante recorrente, né? Eric, quais eram os seus sonhos de infância? O que você projetava para a idade adulta, entre 7 e 10? Quando nós criança ainda, né, não temos muita noção, somos ingênuos ainda, como toda criança é, mas a gente começa a pensar, puxa, eu gostaria de exercer aquela profissão, eu gostaria de ser, ter isso ou aquilo, ou ser isso ou ser aquilo na vida. Vamos lá, então, a palavra está com você, Eric. Muito obrigado, eu agradeço. Bom dia, né, antes. Uhum. Ou boa tarde, não sei quando o público assiste. Ou boa noite. Tarde, ou boa madrugada, não sei, né? Mas tá tudo certo. Mas eu gostaria, né, antes de agradecer, que, na verdade, eu tenho muito medo de... Eu até conversei antes aqui, que eu tenho muito medo da câmera. É impressionante isso aí. Basta eu alguém começar a filmar que o negócio fica estranho para mim. Porque eu toco muito violão, né? Esse aqui eu não contei, gosto de tocar violão. E aí, o que acontece? O ensaio, eu consigo subir no palco, consigo tocar no público. Sim. Normal. Eu ponho a câmera para gravar, eu esqueço a nota, esqueço a letra,
A pessoa tem que me, assim, gravar sem saber que eu estou sendo gravado. Daí o negócio vai. Tem que ser câmera escondida. Mas eu agradeço muito, né? Porque isso aqui é uma oportunidade também eu me acostumar, né? Com a câmera. E eu agradeço mais ainda porque antes aqui o doutor teve uma conversa, me deixou bem confortável para falar. Talvez eu engasgue ainda, mas eu me sinto muito bem aqui, muito bem acolhido aqui pelo lugar. Então, eu agradeço muito por isso. Qual que era a pergunta? Quais eram os seus sonhos de infância? Sonho de infância. Sim. Desde infância, eu queria ser advogado. Sério? Mas civilista, processual. Mas baseado em quê? Assim, você tinha alguma referência, Eric? Para ser advogado? É filme? Novela? Livros? Na verdade, é mentira isso. É mentira. Não, isso seria legal falar, né? Mas não é verdade. Eu nunca pensei em ser advogado. Sério? Nada, assim. Nem imaginava o que é advogado, direito, nada disso. Quando eu era criança, eu lembro que eu gostava muito do Bruce Lee. Do Bruce Lee. Aí eu queria ser artista marcial. Queria ser um monge do Kung Fu. Kung Fu. Uma coisa assim, né? E minha avó também, esse eu não lembro muito bem, mas minha avó falava que eu queria ser médico. Né? E também, só que eu não lembro, né? Eu era bem criancinha, assim. Ela falava que queria ser médico para cuidar da família, das pessoas, não sei o quê, né? Entendi. Mas pensando bem, o senhor fez a metáfora, né, um pouco sobre a dor, né, e o direito, é a pessoa que vem com uma dor, né? Eu acredito que esse médico que eu falei ficou numa outra roupagem, não é verdade? Verdade? Porque, se for pensar, a gente tem lá o nosso bisturi. Verdade. Chega uma pessoa com uma dor ali, um problema, e a gente pega a petição e faz ali a cirurgia, corta o direito, vê o que tem lá dentro. É verdade. Não é? Com certeza. E aí a gente, como médico, né, de questões sociais, questões entre pessoas, né, resolve ali uma lesão, né? Uma lesão do direito, não é isso? E às vezes... Aí depois a gente faz a petição, né? Depois espera. O médico também, né? Faz lá a cirurgia e espera como que vai reagir o corpo ali. A recuperação. E a gente também precisa esperar, não é verdade? Verdade. Faz a petição, como será que aquilo vai ser resolvido? Às vezes dá certo, né? Se tem uma sentença favorável. Verdade. Às vezes, reage, né? O corpo jurídico ali reage de uma forma que, né? Não é esperado. Mas aí a gente faz uma outra cirurgia. Né? Vamos fazer um transplante. Né? Esse julgador não está muito legal. Então a gente pega o outro bisturi. Esse órgão aqui não está funcionando bem. Verdade. Corta. Esse julgador aqui não faz o recurso. Né? Faz o recurso. Vamos colocar um outro órgão aqui para ver se o problema vai ser resolvido agora. Verdade. Né? É por aí mesmo. Ele transplanta. Então, acho que resguardadas as devidas proporções, né? Eu estou aqui num médico social, né? Verdade. E aí também, esse do Kung Fu, se for pensar bem também, né? O embate, né? Você lembra daquele seriado do Kwai Chan Kane? Não sei se não era do seu tempo, né? O Kung Fu. Era um seriado que passava na Globo. Kung Fu. Não é da minha época. É bem assim, próximo da época do Bruce Lee, né? Mas Kung Fu Kenny? O personagem era o Kwai Chan Kane, né? Aí sei. tinha lá o gafanhoto, uns caras... O gafanhoto eu lembro dessa ideia, né? Então, né? Aí tem o mestre que falava gafanhoto era o aprendiz. Mestre gafanhoto, né? O mestre fala pro gafanhoto que depois vira o mestre também, né? Do Kung Fu. Aí ele vai para os Estados Unidos, aí faz aquela jornada e lá aplica a filosofia. Acontece várias coisas, né? Assim, as passagens, né? Os desafios dele, a vivência dele lá
como um mestre de Kung Fu, mas num país diferente, bem legal. Né? Eu também assisti vários filmes do Bruce Lee. Sim, o Voo do Dragão. Ah, sim, é. Né? Eu lembro do Voo. Eu ia no cinema assistir, né? O Voo do Dragão. Tem vários, né? Não me lembro muito bem. Mas ele tem vários filmes. Tem um com Chuck Norris, né? Sim, né? Com ele Chuck lutava Norris. no Coliseu. Né? O negócio era bem legal, muito bem montado. Ele revolucionou, né, o cinema nesse aspecto de artes marciais, né? O Bruce Lee, né? Eu acho que ele que trouxe, né? Foi o grande inspirador e o grande pioneiro, né? Né? Verdade. Me influenciou também, né? Porque na época aqui em Suzano não tinha academia de Kung Fu. Eu não lembro, não é muitos anos, Tinha, mais foi recente, só né? depois. Eu comprava livros de Kung Fu para estudar em casa, né? Ah, entendi. E aí estudei filosofia do Kung Fu, né? O taoísmo e tal, na época. Eu era criança. Ah, que legal. Eu acho que também isso... Taoísmo, o que seria taoísmo, Eric? Sim, de uma forma mais filosofia. Simples. Olha, agora me veio que é muito próximo do nosso tipo de pensar o direito. Ah, é? Caramba. O taoísmo tem muito a ideia de aceitar as coisas como são, sim, né? A realidade de que tudo vai passar, né? Tudo é impermanente. Que legal. E uma coisa interessante no taoísmo, e é uma frase até que o Miyamoto Musashi usou, que também samurai, foi influenciado pelo taoísmo, né? Ah, sim. Que é: a verdadeira vitória é aquela que você ganha a luta sem lutar. Caramba, que legal. Então, se for pegar essa ideia e transportar aqui, né, para a nossa realidade jurídica, sim. eu acho que esse é o lugar onde eu pretendo chegar. Olha, que legal. Com o direito, né? Que seria vencer a luta sem lutar. Estaria mais próxima da mediação, do consenso, da conciliação. Que legal, isso. Que legal. E aí eu entendo que essa sim seria a verdadeira vitória. Porque o nosso padrão de pensamento é: não se ganha sem lutar, alguma coisa assim, né? Ah, é. O pessoal fala muito assim, né? Que a vida é uma luta. A vida é uma luta, a vida é uma guerra. A vida é uma guerra, eu vou pra guerra. Quer dizer, ninguém vai trabalhar pra guerra, né? Ele vai trabalhar. Quer dizer, a pessoa já começa mal, né? O dia, né? Já acorda pensando que vai pra guerra, aí vira um sofrimento, né, Eric? E aí cria essa ideia do inimigo. Do inimigo, né? O outro é o inimigo, né? E cria uma realidade assim de medo. Polarização, né? Polarização. Se a pessoa pensa diferente, ele já é, né? Ele é do mal, né? Quer dizer, não necessário, só porque ele tem algumas ideias divergentes, não vou ser mais meu amigo, né? Eu vou desfazer, vou excluir ele do Facebook, do Instagram, não pode, né? Só porque pensa diferente, né? Exato. Acho que o taoísmo ele foge um pouco disso, né? Entendi. A ideia foge. Que legal. Disso daí. A ideia do inimigo também. O oponente, né? O oponente como inimigo. Ele vê, as pessoas veem hoje, até na advocacia eu vejo que às vezes acontece, né? Eu procuro evitar isso, tentar mudar esse meu pensamento, mas aquela ideia que foi implantada do litígio, né? A gente aprendeu a ser um advogado e litigar, né? O que importava, pelo menos na minha época, mais de 30 anos atrás, quando eu sou advogado há 30 anos, né? Era assim, você tem que... A ideia era ganhar o processo, e a gente vê que, no fundo, quando se trata de judicialização e o processo demora muito tempo, na verdade ninguém ganha, né, Eric? Ninguém... Né? Na verdade, assim... E demorou, eu falei: agora não serve mais isso para mim. É verdade. Demora que vem. Ninguém ganhou. O juiz chegou, deu o direito é esse. E agora? Às vezes ninguém fica contente com a não coisa. Fica. Eu estava vendo uma palestra do presidente da Associação Nacional dos Desembargadores. Ele ainda é desembargador atuante no Rio. Ele estava falando, ele é muito assim, ele tem a mentalidade muito do consenso mesmo, da mediação, né? E ele falou que ele teve um caso que ele acompanhou lá, tal, não dele, mas ele acompanhou lá dentro do tribunal dele, né, que era um caso de... a questão se a empresa, a oficina, deveria ou não consertar o veículo, né?
Era uma questão de fazer um conserto no veículo, né? E a ação demorou 13 anos. Ele falou, poxa, 13 anos depois, às vezes o veículo já não está mais nem rodando. Não quero mais, tá velho, né? Tá velho, já não desvalorizou 90%, né? Aí fica difícil, né? Né? É complicado. E nem tudo é assim no judiciário, né? Na verdade, não é bem assim, mas o consenso já é o oposto disso, né? Acho que é isso que você está falando do taoísmo, que eu entendo que seja a sua filosofia de vida também hoje, profissional, né? Isso. Ô, Eric, é a busca da relação ganha-ganha, né? Isso. Ganha-perde ou perde-perde. Que é o falado pelo pessoal lá de Harvard, né? William Ury, Roger Fisher, Bruce Payton, que escreveram o livro Como Chegar ao Fim, né? A negociação pelo método de Harvard. Eu, na aula, também eu procuro passar isso daí. Não está no programa da faculdade, mas eu procuro inserir um pouco, que é o ganha-ganha, o princípio do ganha-ganha. Né? Aquele princípio separe a pessoa do problema, né? Porque as pessoas vêm no nosso escritório sem conseguir separar a pessoa do problema. Nós que temos que estar equilibrados, né? Tem cliente que vem muito agitado, às vezes acha que eu estou meio apático. Eu falei, olha, eu não estou apático. O que eu não posso é entrar na sua vibração e ficar descontrolado. Você imaginou o cliente descontrolado e o advogado mais descontrolado ainda que o cliente? Eu vou ser um péssimo profissional para você. Se você for lá sem advogado, você vai se dar melhor do que um advogado mais desequilibrado do que você, mais, né, emotivo ou emocionado, né, sem inteligência emocional, né? E quem é o Eric hoje? Bom, eu nunca pensei em direito, né? Não Sim. sei, não sabia o que era. Uhum. Mas o direito chegou para mim Uhum. de um jeito quase místico. Não foi Sério? místico mesmo. Sério? Foi porque eu queria contar, porque eu acho, para mim, eu acho muito interessante o que O aconteceu. eu também vou achar interessante, o público também. Eu fazia Raul Brasil, né? Raul Brasil. Sim, sim. Eu fiz até o segundo colegial Raul Brasil. Raul Brasil. E eu trabalhava aqui também na Suzan Comp. Sim, sim. Conhece? Suzan Comp, sim, Suzano, sim. Eu trabalhava lá. E eu não sabia o que fazer da vida, né? Eu ia mal na escola. Suzan Comp, desculpa de te cortar, mas é do Álvaro, não? Do Álvaro. Do Álvaro. Ele. Gente Nossa, boa. eu tenho muita gratidão por ele. Gente boa. Porque aprendi muito. Eu achava que era muito burro. O Álvaro, né, lá, ele me ensinou que eu poderia aprender as coisas. Né? Olha. Eu conseguia decorar os comandos, que era DOS na época. Sim, sim. Pô, na escola eu não consigo memorizar nada e aqui eu consigo. Como pode, né? Então acho que eu não sou burro. Aí eu comecei a criar, na época, talvez eu chegue, né, consiga alguma coisa na vida, né? Olha. Que eu vivia de recuperação no Brasil. Tá, mas aí eu fiquei pensando então, se eu podia ser informática, né, por causa do Álvaro. Mas meu pai sempre foi empreendedor, empresário, Com fazia certeza. administração. O direito também. Minha mãe foi escrevente aqui em Suzano. Que legal. Ela falava do doutor Haroldo, não sei se o senhor conheceu. Conheceu? Eu fui escrevente também. Dele? Não aqui, não. Não fui escrevente no Fórum fórum de Suzano. de Ferraz de Vasconcelos. Ah, sim. E aí ela falava do doutor Haroldo também, né? E na época... O doutor Haroldo era juiz, não era? Juiz. É verdade. Juiz Suzano. E aí que o fórum era um lugar bonito na época, que era uma construção das mais modernas da época, né? Na época Ela acho que era mesmo, né? Na época era mesmo. Aí eu ficava lá, talvez faça direito. Entendi. Tá. Mas o legal é que assim, eu tava aí eu resolvi ir num terreiro de Umbanda. Aí eu fui lá, mas o que me impressionou é que quando eu cheguei, tinha lá a pessoa que é o guia, né? Fala que está incorporado por um espírito. Sim, sim. Eu nem cheguei a perguntar. Eu fui lá, ela olhou para mim, pegou um giz, escreveu no chão. Será juiz. Aí ela falou, entendeu, meu filho? Aí eu, entendi. E aí, quando aconteceu isso, eu tomei para mim, como
uma revelação, né? Falei, cara, como que ela sabia que eu estava pensando nisso? Como sabia que eu estava nessa dúvida? Sim. E você tinha, qual era a sua idade Eu nessa época? acho que no segundo colegial. Quantos anos? 15, 14, 15, 16. Acho que uns 16, né? 16 anos. 16 anos, por aí. Adolescente ainda, né? 16 anos. E aí eu tomei aquilo como verdade, né? E falei para minha mãe, para meus pais. Me falaram isso, eu quero ser isso. É isso. Esse é o meu propósito. E aí eu já mal na escola, né? Tinha essas coisas, né? Como que eu vou fazer isso? Né? Não, então tem coisa grande me esperando. Aí eu confiei, foi por fé mesmo, né? Entendi. Então eu falei para minha mãe, mas então eu preciso estudar uma escola boa. Eu convenci ela a me colocar aqui, né? Onde o senhor dá aula, na Unisus, né? Eu comentei, que antes se chamava Bandeirantes. Virou Unisus e depois se separou, né? Agora a Unisuzano, a faculdade desmembrou do colégio é outra colégio. coisa. Agora né? Antes não, antes era uma coisa só, né? Depois separou. Mas chama ainda Unisus. A faculdade agora chama Unisuzano, né? O colégio continua como Unisus, até mudou, está num prédio muito bonito aqui, né? Mudaram de prédio também. Mudaram de prédio também. Tá. Mas é tranquilo. Mas não muda muita coisa na prática, não muda. prédio, 2 prédios agora. Que eu tinha visto numa placa lá, uma menina que tinha passado na Universidade de São Paulo. Né? Falei, não, tem que estudar lá. Aí eu convenci meus pais e eu entrei lá nessa escola. E aí me deu aquele insight de ficar estudando. Eu estudava tarde, estudava à noite. Sério? E antes, uma coisa que eu nunca fazia, né? Quase como se você tivesse incorporado o espírito do estudante. Eu incorporei lá o espírito de estudante. Aí você foi. Fui. Aí fiquei estudando muito. Né? E também tinha material didático, era diferente, né? A escola pública não tem. Pedagogia, né? E eu percebi que eu conseguia aprender melhor sozinho, estudando, lendo. Entendi. Eu falava, é isso. Né? Então eu conseguia. Não é que eu era burro, é que eu não conseguia prestar atenção na aula. É verdade, é verdade. Tá. Aí estudei muito, não passei. Mas eu, como tinha muita fé, eu resolvi insistir. Entendi. E estudei mais. Aí eu fui de novo lá no terreiro. Foi de novo? Aí cheguei lá e falei, e aí, eu vou passar ou não? Ele falou que é isso pra mim. Aí ele falou, se estudar, você passa. Aí eu não tomei muita confiança. Não passei, mas eu insisti de novo. Né? Mais um ano. Voltei lá no terreiro. E aí que me impressionou muito também. Porque aconteceu a mesma coisa. Eu cheguei lá, aí a pessoa falou, antes de eu perguntar alguma coisa, ela falou, não se preocupe, você já está dentro. Olha. Isso era no meio do ano, assim. Sim. E aí, no final do ano, meu nome estava na lista. Olha. Aí foi, na USP, né? Na USP. Direto na USP. Na USP. Nossa. Você nem fez assim outros vestibulares? Eu fiz PUC também. A PUC. Fiz a PUC e fiz a USP. A USP. Aí eu passei nos dois. Aí eu falei, cara, então é verdade isso. Né? É verdade. E aí eu me mergulhei no direito. Porque esse é o meu propósito. Entendi. Você levou mais assim a princípio como propósito no começo. Como um propósito. Depois você foi... minhas convicções foram mudando, né? Eu já não sou mais tão religioso. Eu tenho minhas convicções, né? Eu acredito em algo, além matéria. Sim. Mas mudou bastante. Né? Entendi. A questão da escolha também, né? Entendi. Eu acredito que... talvez tenha um motivo, né? De ter feito isso, né? Também. A questão do juiz, né? Que eu queria ser... o propósito é ser juiz. A princípio, então, Então eu precisava estudar muito para virar juiz. Verdade. E isso também, eu acho que eu exagerei. Porque aconteceu algum porque eu só pensava nisso, né? Aconteceu algum efeito colateral? Nossa! Porque assim, você não pensa em família, você não pensa nada, né? Relacionamento. Você eu deixei para lá. Conhecido como nerd. O nerdão, né? Eu deixei para lá, questão social. Eu acho que a saúde física, saúde mental, tudo meio que foi comprometido. Mas acontece mesmo. Eu acho que
os estudantes novos não precisam exagerar tanto, né? Tem que estudar, mas não precisa exagerar também, né? Aí eu me formei, fazia escritório, estudava à noite. Fez estágio? Fiz estágio. Fiz em estágio que tipo, em que órgão? No estágio eu fiz órgão público, porque nessa época eu pensava ainda em órgão público, né? Então eu fiz Procuradoria de São Paulo, fiz Ministério Público de São Paulo também. Sim. Né? E eu vivia estudando, né? E foi interessante que quando eu passei para juiz, né? Foi em Piauí, meio que tirou um peso das costas. Assim. Eu vi, né? Eu cumpri o que era para fazer, agora eu quero fazer o que eu quero fazer, né? Você passou e você passou assim, quanto tempo depois? Tinha demorou. 3 anos de prática, né? No mínimo, Tenho né? 3, mas demorou. Tá. Eu não lembro quando foi, mas foi antes da pandemia. Antes da pandemia. Foi antes da pandemia. Né? Eu não cheguei a assumir. Não fui chamado. Eu só fiquei na lista mesmo. Sim, mas conseguiu obter a nota. Prova, teste, escrita, oral. Eu não preparei muito por oral. No oral, nos primeiros eu estava lá em cima. Né? Mas a questão do oral, bum, caí lá para baixo. Talvez no fundo não fosse o seu propósito, assim, sei lá, tem as coisas que o pessoal fala na área de psicologia que fala a autossabotagem, né? A pessoa, no fundo, ela passou tal, mas talvez você estivesse vislumbrando uma outra área, né? Uma outra carreira, não é? Isso, tem esses fatores aí psicológicos, né? Ficou mais como um peso do que como uma realização. Né? E agora eu vou ter que ser juiz, né? Agora vai ter que ser isso, né? Aí eu meio que desisti disso, né? Entendi. Aí eu continuei na advocacia. Perfeito. Primeiro eu estava dentro da advocacia em escritório, né? Eu trabalhei primeiro em escritório pequeno, tinha 3 advogados, mas aprendi muito lá. Entendi. Porque lá que eu aprendi a questão da advocacia autônoma. Entendi. Né? Depois entrei no escritório maior. Entendi. Aí lá fica mais específico, né, na coisa. O Eric, entrando aí nessa parte que te levou à mediação, explica um pouco, porque acho que a maioria das pessoas não entende muito a questão da mediação, da conciliação e às vezes muito menos das constelações familiares sistêmicas, né? Então, aí de uma forma, né, assim, eu sei que é uma questão técnica, tem vários fatores técnicos dentro dessa área de atuação sua, mas assim, o que você poderia falar em termos de mostrar as vantagens, inclusive do extrajudicial, sobre o judicial hoje, né, na realidade que nós vivemos aí do judiciário, da sobrecarga do judiciário, né, a concorrência muito grande entre os advogados, porque eu acredito que poucos advogados ainda proporcionalmente atuam nessa área, né, porque aí nós fomos doutrinados para litigar, né? Eu fui, pelo menos, né? Eu também. O que você diria aí para... O senhor tem 30 anos, né? Falou, eu tenho 20. Né? Também não começou hoje, né? Eu tenho 20 anos lá de formação. Uma experiência boa. Há 20 anos atrás também estava começando a questão do não litigioso, solucionar de uma forma não litigiosa. Estava começando. Mas em 2015, né, com o novo CPC, aquelas coisas, o CNJ também, né, o Conselho Nacional de Justiça... Começou a ver que é importante isso, percebeu que é importante, né? Na época era bem litigioso. Né? Era. Até comentei que tinha o professor Kazuo Watanabe, na época, sim. que eu me lembro era o único que falava em acordo. Né? Que ele participou lá do CDC, né? Sim. E do JEC, né? Que é do juizado, que o pessoal conhece. Né? Ele ainda é atuante no Conselho Nacional de Justiça. Não tem tá lá. Ele está lá como conselheiro, né? Está aposentado, né? Desembargador aposentado. E era o único. O resto era, vamos aplicar a lei, né? Estudar a lei e aplicar a lei. Estudar a lei e aplicar a lei. O direito é a lei, né? Norma agendi. Norma agendi facultas, que é a lei e a possibilidade de você buscar lá a lei. Era isso, né? A mediação, por isso que às vezes eu falo que a minha advocacia é a advocacia independente. Sim. Eu gosto disso porque mesmo a autonomia de você colocar normas, né? Normas, né? Botar leis para você mesmo, e você precisa ficar ali, né? Eu gosto da ideia de independente porque possibilita a autorrevisão também. Verdade. Né? Você não está lá preso, né? Engessado na lei e tal. A lei que existe, você pode criar a sua própria lei também. Verdade. Né? E entendo que o direito não é a lei, né? O direito não é o juiz. Né?
Entenda que o direito é o que a pessoa acha que é. O direito é a expressão da sociedade, né? De como a sociedade... O que é a sociedade hoje, né? Seja brasileira ou mundial, né? E ela não precisa ficar engessada, né? Não precisa. Você pode ter criatividade. Verdade. Por isso que eu gosto da arte também. Como expressão do ser humano. O senhor falou agora dos IA, né? Dos IA. Bom, o IA vai fazer essas coisas. Vai pesquisar a lei, vai pesquisar a jurisprudência, Sim. vai falar qual que é o direito. Sim. Né? Mas será que ele vai conseguir interpretar o que a pessoa pensa, acha ou sente? É verdade. A empatia, né? A IA não tem empatia. Não tem. Eu acho que vai ser muito difícil. Não tem, não. Acho que não vai. Será que Nesse aspecto, né? Acho que não. Que é próprio do ser humano, né? É próprio do ser humano, né? Entender a pessoa. É verdade. Se colocar no lugar da pessoa. Eu falei que o senhor me deixou bem confortável antes daqui. Será que uma IA vai conseguir me fazer isso, né? A IA vai olhar para mim nos meus olhos, né? E falar, você aqui vai ser bem recebido, né? Vai ter empatia. Então, eu acredito que a aproximação do que é humano, ou estudo do que é humano, vai fazer a diferença. Com certeza. Eu acredito. Eu também. O resto vai ficar na IA mesmo. Né? Então, é importante, eu vejo assim, a importância da IA, né, dos chats, você usar a inteligência artificial para... porque o tempo, para nós advogados, né, o maior patrimônio que a gente tem, né, o que a gente tem de melhor é o nosso tempo. Né? E se a inteligência artificial economiza o nosso tempo para fazer essas pesquisas mais comuns, né, pesquisar a jurisprudência, ver como que é a doutrina e ajudar a fazer até uma petição, um recurso, né, a ler documentos, ler processos, né? Ele lê um processo de 1000 páginas em 3 segundos, né? Então você precisa ficar folheando folha por folha, ele te faz um relatório, né? Se você quer fazer uma analogia com uma outra ação ou quer, né, tirar como se fosse um benchmark aí da administração, né? Tirar uma como é que chama? Engenharia reversa, né? O que aconteceu nesse processo que eu posso fazer acontecer nesse, né? A tal da jurimetria, tal. Se a gente pode também, né, de analisar como que os juízes pensam, como as turmas pensam, como eles decidem, né, na verdade. Então, acho que a gente vai poder ter tempo, né? O que você não pode, você tem que ter tempo para atender, como eu falei, né, com mais tranquilidade, ter mais tempo para sua família, né? Não ficar aí, né? Como no começo da carreira, não sei se com você foi assim. Eu ia para o escritório 9 horas e saía 9 horas da noite, 22 horas, trabalhava que nem um doido fazendo trabalho, fazia 2, 3 audiências por dia. Eu estava ficando meio doido, né? Até que eu falei, não quero mais trabalhista. Depois de 10 anos, vou para outra área. Ficar preenchendo a folha. Fazendo você fazer cálculo, isso, né? Colocar a folha assim, página 1, página 2, página 3, e agora página que 4. maravilha, era que tem inteligência artificial fazer cálculo de direitos de crédito, né? De direitos trabalhistas. Então, aí você vai economizar o tempo para quê? Para ser mais humano. Sim. Né? Eu acho que é bem por aí, né? Eu acho que vai... O que você acha? Isso, eu também acho. O aprofundamento em conhecer a si, né? Sim, principalmente. A si. Sim. Porque é recente também essa valorização da emoção. Né? Antes era só a razão, né? A lei, a razão. Hoje começa a perceber que o ser humano tem emoção. Verdade. Né? E ver que isso reflete até nos pensamentos, né? Na forma de se comportar, sim, de forma de se relacionar com o outro. Sim. E eu acho que a inteligência artificial vai... Ou se dá para ver, porque pode entender o que é um sentimento, uma emoção, mas ela nunca vai sentir. É verdade, é verdade. E interagir, criar conexão com outro ser humano, pode ser o cliente, pode ser o outro advogado, e criar essa conexão, eu acho que ela não vai conseguir porque não vai sentir. O acolhimento, né? Ele não vai efetivar o acolhimento, a pessoa se sentir acolhida. Não dá para sentir acolhido por uma máquina, né? Não tem como, acho né? Que não dá, acho que ela não vai entender isso. Não vai sentir, porque não vai entender talvez, né? Vai dar o conceito. Mas sentir isso, né? Eu acho que não dá. Eu vi, acho que uma foto sua, você tem bastante foto com cachorro, né? Eu gosto de cachorro, tem gato. Eu tenho gatos. Como que ela vai entender esse sentimento? Verdade. Né? Sentir aquilo e fazer coisas malucas. É verdade. Sem sentido, irracional, por causa de um bicho. É verdade. Bom, esse bicho vale quanto? Quanto está sendo vendido? É R$500.
E você vai gastar um monte. Compra outro. Acho que ele não... então, a máquina acho que não vai conseguir diferenciar o preço de valor, né? Porque o valor é uma coisa, né? Eu, por exemplo, sou casado, tenho essa aliança. Né? O preço dele né? Ele tem um valor já o simbólico do casamento, né? Inclusive, esse daqui, eu tinha uma aliança de casamento que a gente às vezes tira e eu acabei perdendo. Né? Aí minha mãe era viva ainda, ela faleceu em 2014, eu não sei de onde que ela arrumou essa aliança, falou, isso aqui é de ouro, eu vou te dar, vai usando. Depois você compra outra, né? Mas eu não comprei outra mais. Minha esposa entendeu isso, né? Uhum. Então, para mim, ele tem nunca mais tirei, né? Mas ele representa as duas coisas. Para mim é bom, né? Representa o matrimônio, né? O meu casamento, o símbolo do meu casamento e o símbolo da lembrança da minha mãe, né? Que foi uma guerreira, que foi uma grande referência na minha vida, porque meu pai faleceu quando era muito novo ainda, né? Tinha só 19, 20 anos, né? Minha mãe faleceu em 2014, é mais recente, viveu até 95 anos, né? Eu convivi com ela. Então, é essa a questão, né? Acho que a gente tem que diferenciar também todas as profissões, tudo na vida em relação às nossas escolhas, que existe o preço, mas também existe o valor que não é a mesma coisa que preço, não é, Eric? Exato. Eu não entendia isso no começo, né? Eu lembro até de uma audiência de família, para fazer acordo. Estava quase tudo resolvido ali, imóveis, empresa. Uhum. E aí, a mulher começou a falar do sofá. Eu falei, mas, sofá! Que é isso? É que eu não entendia o significado daquilo. É verdade, entendi. E até no começo eu odiava a família, porque eu não conseguia entender. Sim. Né? O que era aquilo? Como que coisas carregam emoção, né? Uhum. Só isso foi mais recente, né? Que comecei a entender o que é a pessoa, né? Porque justamente porque eu falei de estudar muito, né? E depois fiquei depressivo, né? Estilo burnout, né? Exagerado e tal. Aí eu meio que abandonei tudo num tempo e fui fazer terapia, fui me conhecer, fui fazer outras coisas, parei de estudar direito, né? Fui estudar outros assuntos, psicologia. Entendi. Aí que eu comecei a entender a mim, então consegui entender o que estava acontecendo. Entendi. Né? Algo que é fora da economia do preço. Né? Isso você falou do valor, a existência, né? De um valor que não se confunde com o preço. É verdade, não se confunde. E o valor não é... Tem vários, né? É o valor emocional, o valor... Tem uma complexidade de coisas que tem lá dentro. Sim. Né? Esse anel deve pesar, né? Não é gramas, deve ter muita coisa ali. Sim. Né? Que existe, está ali, é existente. Está na cabeça da pessoa, mas existe. De alguma forma existe algo Os vínculos, né, que foram criados ao longo da vida, né? Isso. E o direito também, né? Você falou, aqui é o podcast que vai além do direito. Vai além do direito. O direito não é só a lei, né? É verdade. Tem muitas coisas ali. É verdade. E no fundo tem o ser humano. Tem o ser humano. Não é o papel ali, a lei que está lá. Sim. Né? Tem o ser humano. E aí, a mediação e as formas, né, que a gente fala de alternativa, formas não conflituosas de solucionar as coisas, consegue se aproximar mais do ser humano no sentido de que você consegue, e que eu acho muito importante, encontrar e entender a verdadeira necessidade das pessoas. Entendi. Né? É algo que não é aparente, mais ou menos. Não é aparente. O que está oculto por lá e o que é a verdadeira necessidade. Entendi. Né? Eu gosto de uma história da mediação, que eu nem lembro que professor falou, mas ficou na minha mente. Né? Imagina, tá ali uma biblioteca. Aí você lá está estudando, biblioteca. Só que tá lá a janela aberta. Lá tem carros passando para lá e para cá. Que barulho, eu quero fechar. A pessoa fecha. Tudo bem. Só que tem um outro aluno que está sentindo calor. Fechou, pô, queria um ar fresco, um vento. E aí, como que o bibliotecário vai resolver isso? O tradicional vamos buscar qual que é a regra. A regra é, bom, o aluno mais antigo, vou aplicar essa regra. Quem que é mais antigo? Ou, né? Quem chegou antes aqui hoje? Sim. Essa é a regra.
Então você tem direito de fechar. O pedido é fechar e o pedido é abrir. Uhum. E o bibliotecário, o juiz vai dar lá, não, vamos fechar porque é o mais velho. Ou o contrário, vamos fechar porque a lei diz, né? Não importa. Uhum. Nesse caso, ninguém está vendo qual que é a necessidade. Verdade. Se você perguntar qual que é a necessidade de um, é que eu estou passando calor. Qual que é a necessidade de outro? Porque está barulhento. Então, a necessidade não é fechar ou abrir a janela. A janela fechada ou aberta não tem nada a ver com a necessidade. Então a gente pode encontrar isso. Olha, eu estou sentindo frio, eu queria estudar, estou sentindo esse barulho, eu não consigo me concentrar direito. Bom, então tem um ventilador lá fora. Eu tenho ali um ventilador. Eu falo, eu tenho um tampão de ouvido aqui, ó. Você quer? Eu dou para você esse tampão de ouvido. E aí você encontra um direito que não precisou lá ser pesquisado, né? Não encontrou ali qual que o comando do direito, que é para fechar ou para abrir a janela. Não importa. Eu encontrei o direito baseado na consulta das pessoas. E solucionou aquela que você falou, né? Do ganha-ganha. Do ganha-ganha. Né? Uhum. Os dois ganharam. Uhum. Os dois encontraram o direito por si. Uhum. Né? Eles ali encontraram o direito de forma independente. Fizeram uma autocomposição, né? Autocomposição. Que legal. Encontraram uma solução ganha-ganha. Eu entendo isso. Que eu legal. entendo que o direito hoje, né? E futuro, pensando na IA também, pensando no que as pessoas pensam, sentem, pode ser um caminho. Né? Esse daí. Eu também estou estudando, eu não sou mestre em mediação, constelação, mas pode ser um caminho. O foco para as pessoas. Foco voltado no sentimento das pessoas, nas necessidades das pessoas. Eu gosto muito da CNV também, que fala muito do sentimento. Né? Fala um pouquinho sobre a CNV. A CNV. Bom, a mediação tem muito da necessidade. Né? Eu acho que o ponto bastante importante do Marshall, que é do criador da CNV, seria comunicação não violenta. A comunicação não violenta, né? Pessoal, entender, né? Comunicação não violenta. É acrescentar o sentimento. Entendi. Na minha visão, né? Mediação a gente encontra a necessidade. Só que é difícil conversar com as pessoas, às vezes. Né? Você chega lá, tem o inimigo, né? Então, não, ele pensa diferente, então não tem conversação. E um dos pontos que eu percebi que estava funcionando é quando acrescentava a conversa empática, que é, primeiro, que o senhor falou também, da escutativa. Ver o que o outro está pensando, falando. Eu não estou entendendo o que você está falando. E o que você está sentindo. Quando você fala, você está com raiva porque não sei o quê, ele já vai perceber, não estou com raiva, estou com medo, não sei. Mas ele vai olhar para as suas emoções, vai respirar, né? Fala, respira. Verdade. Vai olhar para as suas emoções. E aí fala, não estou nervoso. Quando falar isso, já acalma. Acalma. Né? Porque já olhou para si. Verdade. E aí, cria uma abertura de conversação. E o que eu vi na prática que funciona. Posso contar? Pode. Uma história, Tem, caso pode assim, contar. Que me marcou também. Uma construção. É um terreno gigante. Aí passava uma fiação por cima dessa construção de um outro proprietário. Entendi. Não quero que essa fiação passe para aqui. Tem que cortar. Aí corta, sabe? Vira inimigo mesmo. Vira uma guerra ali. Uma guerra. Tem que colocar, mas aquele cabo é caro. É uma fiação lá, não sei a especificação técnica, mas para passar e dar a volta é um negócio bem Ficaria caro. muito caro, né? Ficaria caro. E aí um começa a brigar com o outro, não sei o quê. E aí eu fui conversar lá. E o que eu fiz? Eu escutei a pessoa ali. Você está com raiva? Né? Porque ele quer tirar essa fiação daqui?
Aí você escuta, estou com raiva, tal, não sei o quê. Sim. Aí pergunta por quê. Aí ele começa, ele tá me escutando. Então não precisa falar que o outro não sei o quê. Sim. Né? Para com essa ideia de o outro é culpado. Entendi. Afasta disso. Vamos ver o que está acontecendo aqui? Consigo conversar. A emoção, né? O sujeito que eu estou comunicando, a emoção dele já não toma mais conta dele, porque tem alguém que finalmente veio aqui me ouvir. Eu esperava um advogado que falasse assim, o meu cliente tem direito porque aqui é servidão de passagem. Entendi. Né? Não, eu escutei qual que é a necessidade dele. Entendi. Então, por quê? É porque é perigoso passar por aqui, tem pessoas andando, e se acontecer alguma coisa com alguém? Então, você está com medo e tem a necessidade de segurança de que nada vai acontecer aqui com seus funcionários. É isso? É isso. Olha. É isso. Então, eu vi, ele tinha medo. Alguém me escutou e alguém viu minha necessidade. Não é que eu quero deixar o fio aqui. Entendi. Não é isso. Eu só quero ter segurança. A minha necessidade de segurança. Perfeito. Aí, a necessidade de segurança. Então, será que é muito caro enterrar esse fio? Será que é muito caro deixar no muro ali? Entendi. Fui ver lá o preço. Não é muito caro. Então, não precisava passar. Ele queria... O pedido eu quero que passe lá. Entendi. Fio, do outro lado. Entendi. Mas não é essa a necessidade. Não é a janela fechada ou aberta. A necessidade é de se sentir seguro. A gente arranjou um material lá, né, de segurança com o engenheiro. E não é muito caro. E consegui enterrar. Olha que legal. Entende? Né? E vai, isso aqui você dá para pagar? Dá. Solução mais viável e econômica, né? Solucionou sem precisar discutir qual é o pedido. E o dono do terreno que ficava ali na servidão de passagem ali, ele entendeu também e sentiu seguro, né? Ele falou, poxa, aqui não vai ter nenhum problema aí do fio cair, alguma coisa, né? De provocar um acidente, né? Algo dessa natureza. E quando tá na briga, ninguém tá vendo isso. Só, não, o fio tem que ficar aqui, o fio tem que ficar ali. Mantém posições fixas, né? E não consegue flexibilizar, né? Não consegue entender e o nervosismo, né? Aquela raiva, o descontrole transforma até em ódio. Aí fica pior, né? Aí não tem acordo. Isso. Não se chega a lugar nenhum. Eu vi quando aconteceu isso, falei, nossa, que coisa fantástica. Não precisou discutir nada disso e funcionou. É verdade, que legal. E funcionou, a gente conseguiu fazer o termo de acordo, deu tudo certinho. Que maravilha, que maravilha. Você vê, é muito legal, né? Muito legal. Muito bom, Eric. Então vamos lá, nós vamos já para a parte final do nosso podcast, né? E eu queria que você falasse aí sobre o seu escritório, o trabalho que você realiza, o seu contato, que área que você atua, em onde te encontrar, como faz para te encontrar, tanto aí no seu escritório, no seu trabalho ou nas redes sociais. Pode falar para o nosso público ali, dar uma mensagem final. Eu ainda não estou muito preparado nessa questão de virtual, estou começando agora também. Tá ótimo. Eu fiz lá um Instagram, não tenho site ainda. Fiz o Instagram, o pessoal pode me procurar pelo meu nome mesmo, é estranho. LKKK não tem. O pessoal acha, mas é piada, né? Mas pode contar a história? Pode. Eu estava lá tentando preencher. Né? Eric. K. Já tem. Né? Não, tem que usar outro, né? Eu coloquei mais um K. Também não está disponível. Coloquei mais um K. Não está disponível. Aí eu coloquei, fiquei com raiva. KKK, não tem. Funcionou. Aí ficou. Que aí eu falo, cara, a pessoa, qual que é seu Insta, né? Aí a pessoa, aí eu falo, LKKK não tem. Tipo, parece que eu tô falando, não tem, não quero passar pra você, né? LKKK não tem, né? Mas ficou. Ficou engraçadinho também. Que legal. Assim, E atuação, a área de atuação que você mais, assim, costumeiramente atende? Atualmente estou mais na família, né? Tem família, contratos. Justamente, estou buscando, mas é porque mais civil trabalhista que eu faço. Entendi. Né? Que vem, vem. Mas eu quero buscar essa coisa que... Entendi. Para mim aprender mesmo, né? Tá complementando ou migrando, né? O ser humano, né? Que legal. Eu acho que a família é uma... E dá para se aplicar bastante, né? Até na trabalhista também é possível, né? Se aplicar. Ainda não sei como, mas eu acho que deve ser possível. Né? Acredito que sim, a advocacia humanitária. Até no atendimento, né, aos clientes, sejam reclamantes ou reclamados, é possível
né? É uma cultura que eu também procuro implantar no meu escritório, né? E todo mundo ali tem que atender bem. Desde o estagiário, não tem essa do advogado ficar lá numa posição de superior, né? Nós somos 3 advogados e um assistente. Não tem aqui. O cliente é o que paga a nossa conta, né? Não tem essa né? Quando eu cheguei no meu escritório, eu já falei no outro podcast, eu troquei lá assim, né? Já estava montado, mas eu fiz algumas alterações, eu comprei uma poltrona confortável para mim e o dos clientes também não era confortável, era cadeira de plástico, né? Falei, não, plástico não, fez no mesmo patamar, né? Porque o cliente precisa se sentir, né, bem, né? É ele que te paga, não adianta você ficar como se fosse num trono, porque o advogado não é um rei. O advogado é um prestador de serviço, como é um médico, como é um dentista, né? Um liberal, quando nós atuamos de forma liberal, e também que tem que ter a mentalidade empresarial. Então a gente não estamos acima de ninguém, nós estamos ali para resolver um problema jurídico, o cliente que está afligindo ele, tirando o sono dele, né? Mas é basicamente isso, né, o Eric? Então, é a área que você atua, você já falou das suas redes sociais, e eu quero agradecer imensamente aí por você ter aceito o convite, que a hora passou bem rápido, né? 50, quase uma hora já, né? Quase uma hora de conversa, né? Isso é muito legal. Tudo que passa rápido geralmente é bom, né? Que no final de semana você está viajando, passeando, nossa, passou rápido, já vai chegar segunda-feira. Quando demora para passar tem algum problema, né? Não vai entender isso. Não vai entender, não. Né? Pô, mas né? Ele não tem essa noção, né? Ele é racional, matemático, né? Isso é legal. Então, eu agradeço imensamente você ter aceito o convite, conteúdo bastante relevante, muito conhecimento bastante interessante, conhecimentos que tá próximo da minha linha de pensar, de atuar, né? Quero agradecer também ao jovem Kaique, né, que hoje está aí cuidando da imagem do som, o técnico. Agradeço ao empresário Robson Guedes, o Robinho, que é um parceiro aí, é o dono da Contabyte, o dono desse, né, estúdio fantástico, né, bem adequado para a gente fazer entrevistas, podcasts. E basicamente é isso, né? Agradeço imensamente. Quer deixar alguma mensagem final aí para o seu familiar, para os seus amigos, pessoal do seu escritório lá? Oi, mãe, tô aqui. Muito obrigado. Valeu, obrigado.